Fala, criminalistas, uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Bom, meu nome é Jonathan Ferreira, administrador deste canal, e também estou lá no meu perfil pessoal, lá no Instagram, J Ferreira, link aqui embaixo na descrição do vídeo. E segue lá, que eu faço conteúdo diariamente sobre direito penal e processo penal também. Ok? O conteúdo de hoje é sobre reincidência. Você sabe o que é? Não? Eu sei. Já tive muita confusão com isso. Gerou uma questão que gera muita confusão, mas eu estou aqui justamente para descomplicar isso para você. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, roda a vinheta aí. Bom, a reincidência está prevista no artigo 63 do Código Penal. E nada mais é que praticar um novo crime depois da condenação definitiva no Brasil ou no exterior pela prática de crime anterior. Em outras palavras, é voltar a praticar um delito mesmo sendo condenado por outro anteriormente. Podendo ser de igual natureza, se chama reincidência específica, ou não, se chama reincidência geral. Já já vou falar sobre as espécies de reincidência. Conforme eu disse, está previsto no artigo 63 e vale a pena a leitura da lei. Eu vou ler aqui, mas quando acabar este vídeo, dá uma lida lá no artigo 63 para melhor entendimento, ok? Verifica-se a reincidência quando o agente comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país, né, ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. O inciso 1 diz que não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. O que eu quero dizer com isso? Para que ocorra reincidência, é necessário que entre a data de cumprimento ou a extinção de pena e a prática da nova infração não tenha transcorrido o prazo de 5 anos. Como assim, Jonathan? Não entendi. Não entendi. Vamos lá. O agente ele teve a sentença transitada em julgado. Não tem apelação. Eu acredito que vocês saibam o que é sentença transitada em julgado. Saiu a sentença condenatória. No cumprimento da pena ou extinção da pena, o agente ele cumpre toda a pena. Vamos botar 4 anos. Ele cumpre os 4 anos. Depois desse cumprimento de pena, tem um prazo de 5 anos para transcorrer. Se o agente ele cometeu um crime, um novo crime, dentro do cumprimento de pena ou no prazo de 5 anos, está transcorrendo, gera reincidência. Se ele teve o cumprimento de pena ou a extinção de pena, transcorreu o prazo de 5 anos, ou seja, 6 anos e um dia, transcorreu o prazo de 5 anos, e ele cometeu um novo crime depois do prazo de 5 anos, não é reincidente, é maus antecedentes, não gera mais a reincidência. Por que eu estou explicando isso? Eu vou falar um pouco mais na frente, porque a reincidência ela tem seus efeitos. Mas é importante entendermos isso logo de cara. Tem o cumprimento de pena ou a extinção de pena. O agente ele cumpriu a pena, extinguiu a pena. Tem um prazo de 5 anos para transcorrer. Se ele cometeu um novo crime dentro do prazo de 5 anos, reincidente. Transcorreu o prazo de 5 anos, 6 anos e um dia. Ele cometeu um novo crime, não é reincidente, é maus antecedentes, ok? Então, vamos em frente. Falar dos pressupostos para a reincidência. São 2. Acabei de falar. O trânsito em julgado da sentença penal condenatória por infração penal anterior. Tem que transitar em julgado. Não pode ter somente a sentença, tem que transitar em julgado.
e o cometimento de nova infração penal, ou seja, o cometimento de um novo crime dentro desse cumprimento de pena, extinção de pena, ou dentro do prazo de 5 anos. Ok? Pressupostos para reincidência. Observação. Antes do trânsito em julgado, não gera reincidência. Se a causa instintiva da punibilidade é anterior ao trânsito em julgado, não gera reincidência, já que impede a formação de seu primeiro requisito, que é trânsito em julgado. Ok? Depois de transitado e julgado, aí sim gera reincidência. Se a causa é posterior ao trânsito e julgado, em regra, gera reincidência. Vamos lá, aos efeitos aqui, conforme eu havia dito. São 4. O agravamento de pena, previsto lá no artigo 61, inciso 1 do Código Penal. A reincidência em crime doloso não tem direito à substituição de pena privativa de liberdade. Artigo 77, inciso 1 do Código Penal. A reincidência influencia no tempo para a concessão do livramento condicional, ampliando a fração necessária para o cumprimento da pena. Artigo 83, inciso 2 do Código Penal. E o prazo para a prescrição aumenta se o condenado é reincidente. Então, está vendo os efeitos da reincidência? Por isso que é importante sabermos a reincidência. Por isso que é importante, porque tem seus efeitos e são efeitos pesados. A reincidência, ela tem exceções. Ela tem exceções. Abolício crimes, a anistia e o perdão judicial. São 3 exceções. Abolício crimes, a anistia e o perdão judicial. O perdão judicial está previsto no artigo 120, né? A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. E essas 3 exceções. É importante também sabermos. Bom, vamos às espécies de reincidência. Temos a reincidência real, a ficta, a específica e a genérica. A reincidência real ocorre quando o agente comete um novo crime após ter efetivamente cumprido a totalidade da pena pelo crime anterior e antes do prazo de 5 anos. Ou seja, ele cumpriu a pena, a totalidade da pena, só que ele cometeu um novo crime no prazo de 5 anos. Naquele prazo de 5 anos. Ele cumpriu toda a pena, aí ele cometeu um crime no prazo de 5 anos. Reincidência real. Já a reincidência ficta é quando o autor comete um novo crime depois de ter sido condenado, porém sem ter cumprido a pena. Ou seja, ele teve a sua sentença transitada em julgado, ele ainda não cumpriu a pena e cometeu um novo crime. Reincidência ficta. O agente ele comete um novo crime após ter sido condenado definitivamente, mas antes de ter cumprido a totalidade da pena do crime anterior. É o contrário da reincidência real. A reincidência real, ele cumpriu a pena, a totalidade da pena. No prazo de 5 anos, ele comete um novo crime. Reincidente. A reincidência ficta, não. Antes mesmo dele cumprir a totalidade da pena, ele comete um novo crime. Então, pode haver esses dois casos aí de reincidência, essas 2 espécies de reincidência. A reincidência específica é quando os 2 crimes praticados pelo condenado são da mesma espécie. Por exemplo, roubo, são da mesma espécie. E a reincidência genérica ocorre quando 2 crimes praticados pela agente são de espécies distintas. Ou seja, um furto-roubo, por exemplo. Ok? Essas 2 últimas são mais fáceis de entender. A ficta e a real já é um pouco mais complicado, porque uma ocorre no cumprimento da pena e a outra ocorre no prazo de 5 anos. Ok? Finalizando aqui, vamos botar uma observação aqui, a súmula 241. A reincidência penal
não pode ser considerada como circunstâncias agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Ou seja, o juiz ele não pode agravar a pena, ele não pode usar a reincidência para agravar a pena e, ao mesmo tempo, como circunstâncias judiciais, ou um ou outro. Ok? Então, ele não pode fazer isso. Ele só pode usar como agravante. Bom, já finalizei e já deixa aquele pedido aqui. Gostou? Deixa aquela curtida aqui embaixo. Se é novo por aqui, se inscreva. E também deixa nos comentários o que você achou desse vídeo ou se teve alguma dúvida também, beleza? E uma ótima semana a todos. Vamos à luta, bora para cima.